possível de reverter as privatizações, né? Os trabalhadores estão mostrando que é possível. Então, hoje nós temos aqui um conjunto de organizações importantes, o movimento sindical e social. Pelo tamanho da plenária, eu acho que nós podemos fazer uma breve apresentação, não podemos? Para a gente saber com quem estamos construindo essa luta. A partir aqui sempre da esquerda aqui, Tônio, meus economistas, levantar e dizer o nome para a companheirada. Antônio Manuel, Sindicom. Eu vi o WhatsApp. Silvio Neto, do Movimento Sem Terra. Celcinho Sindialeto. Sempre na luta. Bicho Bru. Luiz Paulo do Levante. Amélia Breve Paulo. Valquíria Sindicato Econômico. Marcelo do Mandato na Defesa, que está estadual do PT. Rafael Silva. Aula da Associação Metropolitana de Sociedade. Charles Movimento Também. Boa noite, meu nome é Louco, eu sou do coordenador geral do Ministério da Civil. Sou Carol, do Sindicato Econômico. Sou Elvis, do Sindicom. Fernando Veira, pelo apresentado de Guardião. Boa noite, gente. Meu nome é Rafael, também faço parte da ANS, Eu sou o show da matéria na. boa noite a todos e todas. Tá aí, vamos trabalhar todos os serviços e também diretor social. Eu sou a Tati, militante do Lula Livre. Boa noite, sou o Jornal Veira. Sidney Martins, Jornal Oliveira. Tiago, do Sindicato de Trabalhadores das Telecomunicações e atualmente do Sindicato de Economia. Rafael, do Sindicato de Economia. Guima, do Sindicato de Economia. Júlio Federal do Cidel. A segunda consulta popular. Marcelo, militante de esquerda. Boa noite, Banda Beleza, Sindicato. Sou do PT. Robson, sou Sindicato dos Correios, da Federação Nacional dos Correios, da luta contra o socialismo. Boa noite, eu sou o Wander, diretor do Sindialeto. Sou Arma, unidade da Caixa, da Unidade Popular e do MLC. Sou Renato, sou do Governo de Praças, Unidade Popular da Associação dos Trabalhadores da IGS. Alexandre, do Sindicato da Rua. Felipe, Sindicato de Trabalhadores da IGS. Zé Paulo, MTS, a 70. Boa noite, sou eu, Felipe Tomadeiro do Bloco. O Anderson, Sindialeto. Outros já se apresentaram? Ok, então. Vamos lá, Didi. E aí, beleza? Ó, meu nome é Ronaldo, tenho um bico de dia, né? Estou aí na luta. Já estou de aviso, hein? Isso aí. Então, chamar aqui para compor a mesa aqui a presidenta do Sindicato dos Economistas, Valquíria. Chamar aqui também economista e técnico da subseção do DIEESE, Sindialeto, Carlos Machado. Essa é para a Valquíria que ela faz aqui uma saudação para a companheirada, né, mano? Boa noite, gente. Obrigada
convite, é uma proposta do Sindicato, o Sindicato dos Economistas, para a gente começar a abrir a discussão sobre a privatização da CEMIG. A questão da privatização, que a gente já conhece, é uma história antiga, mas que nesse mandato parece que tem tido uma incorporação maior sobre o debate. Então é importante a gente começar essa discussão, fortalecer as lutas e para que a gente consiga barrar essa privatização que não só interfere na vida dos trabalhadores, mas de toda a população mineira. E é isso aí, muito obrigada. Vamos embora para o debate. As privatizações, ou tentativas de privatizações aqui no Estado, sobretudo da CEMIG, elas não são novidades. Nós já passamos por dois momentos. No final da década de 90, o governo do Eduardo Azevedo vendeu as ações para os sócios estratégicos, né, e o Sindicato, articulado na luta com a categoria, na Assembleia Legislativa, que é um campo importante de combate. Em 2014, novamente, uma movimentação na Assembleia Legislativa, através da PEC 68, tentou articular a condição do Estado repassar as suas ações para a iniciativa privada sem ter o referendo popular. E, novamente, o Sindicato, junto à categoria eletricitária, a categoria do setor de gás micro, conseguimos reverter também e engavetar a PEC 68. 2017, outro momento na história, um rompimento das prerrogativas democráticas. O governo de Michel Temer coloca à venda 4 importantes usinas da CEMIG, Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. As 4 usinas faziam parte de um parque gerador de mais de 50 usinas, mas elas geravam aí 50% de toda a energia do parque gerador da CEMIG. Eram importantes usinas que foram privatizadas, né, por processos que romperam com algumas prerrogativas democráticas e legais. Traz para a gente que o desafio é muito grande, mas como ao exemplo da história, não somente da luta contra a privatização do setor elétrico, a luta também dos companheiros da MGS, mostram que é possível, através da organização dos trabalhadores, da unidade da esquerda, que podemos vencer as privatizações. E que 2019 seja um ano de aprendizado para nós, organizações de esquerda, e que a gente consiga transitar desse momento que é uma resistência e luta contra as privatizações, e que a gente possa avançar para uma luta futura, onde buscaremos o controle social das estatais do Estado do Brasil, porque o povo é que deve conduzir o preço de tarifa, o povo é que deve conduzir quais as medidas necessárias para se garantir uma boa prestação de serviço. Então, de pronto aqui já passo ao companheiro Carlos Machado, está trazendo base de estudos do DIEESE, da subseção do Sindicato também, para entendermos um pouco o que significa a privatização da CEMIG, ou de uma empresa do setor elétrico em Minas Gerais e no Brasil. Carlinhos, a palavra está contigo. Podemos combinar 30 minutos? 30 minutos? 20? Ok. Vou trocar aqui com a Carlinhos por causa do governo. Boa noite, pessoal. Eu não me apresentei na rodada de apresentações. O Jefferson já me apresentou, né? Meu nome é Carlos, sou economista, trabalho no DIEESE, aqui na subseção do DIEESE, que funciona no Sindicato. Eu comecei a preparar um texto que se chama Por que não se deve privatizar a CEMIG? E eu vou falar aqui agora, né, o que eu vou falar
está baseado nesse texto. Eu vou seguir mais ou menos a estrutura do texto, porque acho que é importante submeter essas ideias, né, o que a gente está pensando para a plenária, tanto para a plenária em geral, como especificamente trabalhadores da CEMIG que estão presentes aqui, que podem nos ajudar a construir um argumento sólido, né, para servir de base para a nossa luta. É importantíssimo, né, que a gente faça um esforço coletivo, uma força-tarefa mesmo de reunir informações, argumentações, etc. É claro que isso é só um ponto de partida, é só a base, né, de conhecimento que a gente precisa para enfrentar a luta, mas ela é fundamental nesse momento de uma forte disputa ideológica, né, e a proposta de privatização, né, como ela vem extremamente ideologizada, né, e a gente precisa fazer uma discussão franca e esclarecedora com a sociedade a respeito do que está acontecendo e do que pode acontecer. Bom, então eu vou seguir mais ou menos a ordem do que eu propus aqui no texto. Eu começo trazendo a informação das últimas pesquisas disponíveis, pesquisa de opinião pública, uma pesquisa geral, né, de dezembro do ano passado, do Datafolha, que apontou que 70% da população é contra as privatizações. Foi feita uma pesquisa encomendada pelo jornal Tempo, em meados de 2018, aí especificamente sobre a CEMIG, que revelou que o apoio à privatização era de 1/3 dos entrevistados, enquanto que 62,5% foram contrários à privatização. Esses dados também confirmam uma outra pesquisa feita na região metropolitana em 2017, que vai na mesma direção, né, em torno de 65% contra a privatização da CEMIG. Essa informação, eu acredito que tem que ser vista como uma oportunidade, né, importante para nós, nesse momento de tanto obscurantismo, de tanta ideologização, né, de todas as questões, né, de tanta, para usar o termo atual, né, de tanta fake news, né, de tanta informação equivocada sendo divulgada. Esse dado, né, de 70% mais ou menos são contrários à privatização, eu acho que ele demonstra que nós temos a oportunidade de furar as bolhas, de fazer o diálogo com a sociedade, né, e reforçar esse sentimento que já existe, apesar de toda a campanha contra, e uma campanha massiva desde a década de 90, né, que criminaliza as empresas estatais, a coisa pública, que tenta desmoralizar e tenta trazer uma ideia de superioridade, né, no setor privado. Apesar disso, ainda há esse sentimento da população de que não se deve vender as empresas, né? Então é importante trabalhar isso e fazer um debate fazer um debate bem fundamentado, né, trazer informações e para dialogar com a população. Isso é fundamental na medida em que a privatização dessas empresas depende de uma maioria qualificada na Assembleia, né, e no último caso, do referendo popular. Então, para fazer esse diálogo com a Assembleia, para pressionar os deputados, a pressão popular ela já conta, e se caso tenhamos que chegar a um referendo, né, a ideia é que esse debate, esse diálogo com a população é fundamental. E aí, muitas questões que estão sendo colocadas, muitas afirmações têm que ser desmistificadas, né, para buscar esse debate franco.
Então eu estruturei, né, o texto em 3 partes, além dessa introdução, né, eu vou falar um pouco das tarifas, como elas são definidas e as falácias que estão sendo veiculadas a respeito, né, de uma possível queda de tarifas com a privatização. Em seguida vamos falar do papel estratégico do setor, trazendo inclusive experiências internacionais que mostram que há um movimento de reestatização em vários lugares, né, dos setores essenciais, porque a privatização não deu certo. Tem casos no Brasil também, na área de saneamento, por exemplo, no município de Itu, o saneamento ficou 10 anos sob o controle da iniciativa privada, né, com todas as promessas maravilhosas, e depois de 10 anos voltou para a municipalidade porque o que foi prometido não ocorreu. Pelo contrário, fez piorar a qualidade dos serviços. E, por último, fazendo referência ao argumento da própria privatização, que é a questão fiscal, né? Vamos falar um pouco que, em suma, não vale a pena você empregar um patrimônio para nem resolver o problema que está colocado, nem no curto prazo. Então, abrir mão de uma possibilidade de futuro para nem resolver um problema de curto prazo e ficar sem o patrimônio, é extremamente temerário isso, ter que levar essa discussão para a sociedade. Em relação às tarifas, o então candidato a governador, antes das eleições, ele disse o seguinte: ele disse, o ideal é que a CEMIG venha a ser fatiada em 2, 3 ou até 4 empresas, para que o consumidor tenha a opção de escolher qual fornecedor é mais adequado para ele, de preço e também de atendimento. Uma tarifa menor para o consumidor. Não é trocar um monopólio estatal por um monopólio privado, isso não pode fazer de forma nenhuma. Né? Então ele fala, né? Deve ter sido esclarecido que não funciona desse jeito, mas ainda assim essa ideia foi divulgada, ela está no debate público e nós devemos confrontá-la e demonstrar o quanto que ela é equivocada, né, e quanto que não corresponde à realidade. E aí, enfim, a gente tem que, talvez a discussão é um pouco técnica, a gente tem que encontrar formas de traduzir uma questão que, né, tem uma complexidade grande para a população, mas precisamos fazer esse debate. Na minha visão, não vai resolver se a gente, né, se o governo ficar falando a tarifa vai abaixar e a gente vai aumentar. Nós precisamos discutir com alguma profundidade, né, com algum esclarecimento, trazer algum fundamento para essa discussão. Né? E a gente tem plena condição de fazer isso. Né? O desafio é como traduzir isso para a população, como sair da nossa bolha e como fazer esse debate. Bom, então, dentro dessa, vou tentar colocar isso de maneira resumida, mas o fato é o seguinte, como tem muitas pessoas aqui que não são do setor, e possivelmente algumas estão participando pela primeira vez, não é a primeira vez que a gente faz essa discussão, teve uma ampla discussão de tarifas na campanha contra o aumento das tarifas, né? Então, a ideia é retomar com a sociedade esse debate. Grosso modo, o setor de energia está dividido em 3 segmentos. A geração, que são as usinas, podem ser hidrelétricas, eólicas, solares. A transmissão, né? Essas grandes linhas de transmissão que a gente vê nas estradas, que representa visualmente isso. Né? E a distribuição, que é o setor que emprega mais gente, né? E as empresas de distribuição são as que têm contato direto com o consumidor. Nós, enquanto consumidores, somos clientes da CEMIG Distribuição. Mas o setor, então, está organizado nesses 3 segmentos. Quem define a tarifa de energia é a ANEEL, a partir de um modelo que tenta simular uma situação de concorrência.
Essa concorrência, como o então candidato imaginou lá atrás, né, com mais de uma empresa de distribuição atuando no mesmo local, ela é impraticável. Ela não ocorre dessa maneira. Esse setor de distribuição é caracterizado na economia como monopólio natural, né? Não faz sentido você ter duas redes de distribuição e decidir de qual delas você quer comprar. Isso não faz nenhum sentido, né? Isso aumentaria e muito o custo para a sociedade. Existe uma economia de escala também, né? Outra forma de justificar o monopólio natural. Existe uma economia de escala que permite que o custo seja mais baixo para a sociedade, né? Então, mais de uma empresa, como imaginou o candidato inicialmente, de distribuição não faz o nosso sentido, né? Mas a ANEEL, é importante dizer isso, ela tem uma orientação teórica, vamos dizer assim, e regulatória, que está fundamentada em princípios de mercado. Ela tenta reproduzir uma situação de mercado na hora, por exemplo, da definição de tarifas. Como que acontece isso? Ela, a partir de todas as informações que ela tem, que a ANEEL tem, das distribuidoras, informações sobre todos os custos, quantidade de pessoal, tamanho do mercado, quantos consumidores têm, características geográficas, etc., ela define, a partir de um chamado modelo de benchmark, que compara empresas diferentes, ela define uma estrutura eficiente de custos para cada empresa. Como se cada empresa... O que é a ideia desses custos eficientes? Ela simula uma situação como se cada empresa estivesse submetida a uma concorrência. Se tivesse concorrência, o custo seria esse. Essa é a ideia de como que a ANEEL considera os custos. Verdade? Então, na verdade, o custo do que o consumidor paga, que é repassado para o consumidor através da tarifa, é apenas esse custo que a ANEEL considera como eficiente, dentro de um modelo que ela simula aqui, né, e aponta qual seria esse custo eficiente. Independente se a empresa tem um custo maior ou menor. Se ela tiver um custo menor do que o que a ANEEL estabelece como custo eficiente, essa diferença vai para o caixa da empresa. Não interfere nada na tarifa. Se o custo, na prática, é maior do que o reconhecido na tarifa, o dinheiro sai do caixa, vai sair do caixa da empresa. Em momento nenhum ele vai repercutir sobre a tarifa, não tem nenhuma interferência sobre a tarifa. Então, essa ideia de que mais empresas provocaria concorrência, isso não faz o menor sentido, né? E além da ANEEL só repassar via tarifa os custos considerados como eficientes, ela ainda tem uma série de formas de regular as empresas. Por exemplo, nos contratos de concessão das distribuidoras, no contrato atual, ela impõe às distribuidoras o cumprimento de metas que estão relacionadas à sustentabilidade financeira e à qualidade do fornecimento de energia. Os custos das distribuidoras de energia são classificados em dois tipos. Existem custos gerenciáveis e custos não gerenciáveis. O principal custo gerenciável é o da mão de obra, do trabalho, que a ANEEL só repassa aquele valor considerado eficiente através da tarifa. Nos custos não gerenciáveis estão o principal item dentro do custo não gerenciáveis, que são custos repassados automaticamente para a tarifa, é o custo da compra de energia. E aí, a gente está falando mais da distribuição, mas há um parênteses para falar do que seria a privatização, ou o que foi, na experiência recente, a privatização do setor de geração.
né? Existe um grande número de empresas geradoras das quais a CEMIG Distribuição adquire energia através de leilões. A CEMIG Geração e Transmissão é uma dessas empresas. Em 2018, foi 17, né? 4 usinas hidrelétricas da CEMIG, entre as maiores, foram leiloadas pelo que é o poder concedente. E as empresas que venceram esse leilão, uma delas uma estatal chinesa, que ganhou o leilão da maior das usinas, e as outras também com participação estatal, estrangeiras, essas empresas obtiveram as concessões mediante o pagamento do bônus de outorga no valor de 12 bilhões de reais. Então, para vencerem o leilão, vencia o leilão quem pagasse o maior bônus de outorga. No conjunto, 3 empresas desembolsaram 12 bilhões de reais. No entanto, essas empresas que pagaram esses 12 bilhões para ter o direito de explorar a concessão por 30 anos, está previsto no contrato com essas empresas que esses 12 bilhões, na verdade, né, uma coisa para ficar pasmo, quem paga no final das contas é o consumidor. Então já está previsto no contrato, a partir dos valores especificados dessa energia, no novo contrato de concessão dessas usinas, que esses 12 bilhões serão cobrados do consumidor. Eles são embutidos no preço da energia, como um acréscimo da energia que essas usinas vão vender. Então, grosso modo, só no montante de energia correspondente a essas usinas, o consumidor vai pagar 12 bilhões de reais a mais ao longo dos próximos anos. Então, essa privatização do setor de geração dessa maneira não tem outra alternativa a não ser gerar aumento da energia do consumidor. Não tem saída. Então, são 12 bilhões a mais que os consumidores vão pagar só em relação à energia dessas usinas. Finalmente, dentro desse tópico, sobre a questão da concorrência do setor, está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a portabilidade das contas de luz, que, se for implementado essa portabilidade, isso vai permitir ao consumidor escolher de qual gerador ele quer comprar energia. No entanto, o transporte e a entrega dessa energia continuará a ser realizada pela empresa distribuidora local, que continua sendo um monopólio natural, e sob o rigoroso controle da ANEEL, que nesse controle a ANEEL absolutamente faz distinção se a empresa é privada ou se é estatal. O controle é o mesmo, o rigor é o mesmo. Portanto, aquilo que foi propalado pelo candidato ao governo na época, sobre a possibilidade de se escolher de quem comprar energia, essa possibilidade ela poderá acontecer no futuro, dependendo da aprovação do Congresso Nacional e depois da implementação do Ministério de Minas e Energia e ANEEL, mas isso não tem nada a ver, isso não guarda nenhuma relação com o fato de existir 1 ou 2 ou 3 empresas e com o fato da empresa ser estatal ou privada. Isso é uma coisa que, se acontecer, vai acontecer para o Brasil inteiro, independente da privatização. Então, dessa forma, a gente tenta mostrar que há uma grande falácia nesse discurso que precisa ser enfrentada. Outra questão outra ideia muito difundida de maneira equivocada nesse debate diz respeito a um suposto uso político da estatal
gerando ineficiência e tarifas elevadas e tornando imperiosa a necessidade de sanear, entre aspas, a gestão da empresa antes de se privatizar. Bom, como foi dito anteriormente, os custos operacionais que caem na conta do consumidor são apenas aqueles reconhecidos pela ANEEL, considerados eficientes dentro de um modelo de benchmark que procura simular um ambiente concorrencial. Repare, você já deve ter notado que tem muitas questões que nós não necessariamente concordamos, né? Esse modelo de regulação não é a única alternativa, é um modelo que busca simular uma situação de mercado. Nós temos várias críticas a ele, né? Mas aqui a ideia é demonstrar como a coisa acontece hoje e demonstrar que algumas ideias que estão sendo veiculadas têm que ser combatidas porque não correspondem à verdade, né? Bom, então eu disse que só entra na tarifa aqueles custos que são reconhecidos pela ANEEL. Qual que é a situação da CEMIG em relação a isso? Dentro desse parâmetro, ela trabalha num nível de eficiência, também entre aspas, né? Essa eficiência que é considerada no modelo, ou ela está fora desse padrão de eficiência? Bom, o fato é que a CEMIG vinha operando ao longo dos últimos anos com custos operacionais superiores ao reconhecido pela tarifa, e mesmo assim com lucro. No período de 2011 a 2014, a CEMIG, não só a distribuição, mas a empresa como um todo, lucrou 12 bilhões de reais e distribuiu todo esse valor para os acionistas. Caso, naquela época, a empresa ajustasse o custo operacional da CEMIG de distribuição ao custo regulatório, o efeito seria o aumento do lucro mais dividendos. Nenhum efeito sobre a tarifa. É importante também dizer que nas mesas de negociação com o sindicato, a empresa informava que era preciso reduzir entre 300 e 400 milhões de custos operacionais ao ano. E essa postura sempre enfrentou a oposição sindical, uma vez que os trabalhadores sabem que redução de custos significa demissões, mais terceirização, pioras nas condições de trabalho e do serviço prestado. No entanto, a gestão da empresa prosseguiu com o ajuste dos custos, tendo como referência o nível de custos eficientes reconhecido pela ANEEL e promoveu diversos programas de demissão incentivada. É fácil a gente demonstrar, curiosamente, que nenhuma outra gestão da CEMIG se empenhou tanto em ajustar os custos operacionais aos custos reconhecidos pela ANEEL, como as gestões após 2015, que foram responsáveis. Eu estou falando gestões, porque estou me referindo às gestões da CEMIG, né? Houve mais de uma presidência, vamos dizer assim, desculpa usar dessa forma. Essas gestões de 2015 até 2018 foram responsáveis por fechar mais de 2 mil postos de trabalho da empresa, né, desse período aí. Sobre a questão do custo reconhecido na tarifa, o custo chamado eficiente, entre 2013 e 2016, em torno de 80% dos custos eram considerados eficientes. Em 2017 passou por 90% e, pelas indicações preliminares que a gente teve, deve ter sido maior essa eficiência em 2018. Enfim, né? A CEMIG caminha, isso a gente tem vários indicativos disso, caminha para estar numa situação bem próxima, né? Embora nos anos anteriores tenha trabalhado fora desse padrão de eficiência, sempre entre aspas, ela está muito próxima de estar cumprindo e deve cumprir em 2019. 2018, se não cumpriu, foi muito próximo, né? O que é
esse nível de custos considerados eficientes. Portanto, do ponto de vista apresentado acima, e que é o ponto de vista afinado com o mercado, não faz nenhum sentido falar em necessidade de sanear a gestão da empresa, sem descartar a possibilidade de que tenha existido ao longo de toda a história da empresa contratações políticas, etc. Mas isso me parece que é uma coisa residual, né? Não tem um peso, não tem não determina algum nível de ineficiência ou de, enfim, né? Concluindo esse tópico, né, também uma consideração sobre como a gestão orientada por interesses privados é incompatível com a boa prestação do serviço público à população. Eu disse que entre 2011 e 2014 a CEMIG distribuiu 100% do lucro, de 12 bilhões de reais, aos acionistas. Ao mesmo tempo, a dívida da empresa explodiu com a aquisição de novas empresas e participações. O que provocou isso foi uma lógica de mercado que orientou, que deu uma orientação naquele momento de que é melhor para o custo entre as duas fontes de capital, e diz, é mais barato pegar emprestado e não usar o lucro. Né? Só que o lucro era muito alto e essa noção de mercado justificou a farra que houve na distribuição dos dividendos. E esse cálculo de curtíssimo prazo, ele ignorou a sustentabilidade da empresa para o futuro e a dimensão estratégica da empresa. Ainda que fosse mais vantajoso usar capital de terceiros, mas o fato é que isso foi utilizado para distribuir todo o lucro. Ele poderia ter sido reservado uma parte, não foi. Né? Todo o lucro foi entregue para os acionistas, causando uma dívida imensa. E se hoje a CEMIG tem um problema grave, é a dívida. Então, o principal problema da CEMIG hoje foi causado pela orientação, por uma orientação de mercado que se imprimiu à empresa naquele momento. Já meu tempo já termina. Eu ainda estou desenvolvendo aqui meu texto, mas para terminar, dois outros pontos, né, como eu mencionei no início, um pouco falar sobre trazer uma reflexão sobre o papel estratégico dessas empresas, né, da CEMIG, também de outras empresas públicas, mostrando como tratado logo no tópico anterior, os riscos que existem ao submeter essa atividade de natureza pública a uma lógica de financiarização, a uma lógica que só quer o lucro a todo custo. Isso é incompatível com a prestação do serviço público. Existem várias experiências de reestatização, né, em função disso, em função de privatizações que não deram certo, que não entregaram o prometido e que estão sendo revertidas. Né? Então a ideia é trabalhar isso. Também é importante que a gente aprofunde a reflexão sobre qual o papel da empresa para o futuro. No caso da CEMIG, também é o caso da Copasa, né? Duas empresas que lidam com a questão da água, e a questão da água é um desafio imenso, já é hoje, e vai ser cada vez mais. Né? Qual a importância dessas empresas? Qual a importância de ter essas empresas sob a lógica do setor público diante desses desafios ambientais e também tecnológicos que estão colocados para frente? O setor de energia vai passar por uma transformação muito grande e vai ter a sua importância muito ampliada nos próximos anos. Então é preciso a gente também falar sobre isso, também fazer essa reflexão do quanto que é importante nessa visão de futuro, né, de permanecer com essas empresas sob o controle estatal. E finalmente,
é preciso fazer uma discussão também e questionar a ideia de que vender essas empresas vai resolver o problema fiscal. Não vai resolver o problema fiscal, né? Então, vender, se a gente for pensar na CEMIG, né, as ações que pertencem ao governo do Estado, que seriam vendidas no caso, elas equivalem a aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso não tapa o buraco do dente da crise fiscal, né? Então, você vende o patrimônio, compromete o futuro, compromete a possibilidade de ter uma estratégia de desenvolvimento diante dos enormes desafios que vem pela frente, para nem resolver um problema de curto prazo. Então, são essas as questões de argumentos, né, mas acho que já que foi provocado, né, já que como é de praxe em todos os processos de privatização, existe sempre uma campanha de difamação, de criminalização, etc. Como essas questões foram colocadas, como promessas vãs foram feitas, né, na reduzir tarifa, etc., a gente tem que encarar essa questão, né? Mas certamente é importante a gente ouvir outras considerações, críticas, se for o caso, e também sugestões de como a gente pode fortalecer essa luta. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. O DESE tem construído a elaboração e a construção aí de argumentações e de novas perspectivas do setor elétrico, né? Então é uma honra aí estar ao lado de EES e ter uma sucessão aí tão competente do sindicato. Tenho certeza que contribui muito na nossa luta. Queria fazer algumas considerações, porque esse plenário não foi chamado simplesmente para que possamos ouvir o DIEES e ter, né, avançar na compreensão da realidade do que está colocado como proposta do governo do Estado. Nós temos que, né, a nossa presidenta da CUT, candidata eleita, que já fez uma carta pública, né, contra a privatização da CEMIG. Nós temos a representação do mandato da Marília Campos, e a Assembleia Legislativa é um lugar fundamental de se fazer essa disputa. E nós estamos contando com os mandatos na articulação e na construção da luta dentro da Casa Legislativa, para que lá a gente possa impedir mudanças da Constituição que alterem, que passam por cima das vitórias que nós já tivemos naquela casa. Nós precisamos partir dessa plenária, né, com o MST, com os movimentos que aqui estão, LPS, o Sintec. Nós temos a representação dos trabalhadores da CEMIG nas mesas de negociações, sindicatos economistas, chegou aqui o companheiro João Sinade, né? Nós temos militantes, nós temos que gerar uma atmosfera na sociedade a partir das nossas categorias, a partir do espaço da nossa convivência, uma atmosfera em Minas Gerais onde o povo mineiro diga um grande não a essa privatização. Então acho que vai ser uma tarefa. Eles avançam do lado de lá. O Sindialeto está articulando, né, as possibilidades desde o ano passado, quando foi anunciado o resultado do processo eleitoral e os riscos da privatização, como lá de lá já movimento dizendo que já tem articulação na Assembleia Legislativa. Então nós temos que dar um passo à frente para não esperar, né, que eles fiquem avançando no tabuleiro de xadrez e nós assistindo as movimentações. Então essa plenária hoje cumpre um papel importante nesse sentido e o papel de mobilizar para as agendas que nós teremos para frente. Amanhã estamos chamando um ato lá na porta da CEMIG ao meio-dia, contando com a participação do companheirado. Das falas do Carlinhos, eu queria acrescentar algumas questões que na nossa vivência, na história da CEMIG, nós temos exemplos, e aí nós temos companheiros aqui da CEMIG, né, que podem, ativos e aposentados, que podem ajudar a gente a compreender
né, desse olhar de dentro da CEMIG, qual é a importância dessa empresa pública, né, e os impactos que são com a privatização da CEMIG. Mas tem algumas considerações de fato. Importante, o Carlinhos trouxe um elemento fundamental quando ele disse que a CEMIG lucrou de 2011 a 2014 12 bilhões de reais e repassou 12 bilhões de reais aos acionistas. Isso não foi gestão pública, isso foi gestão privada da Andrade Gutierrez, que fez uma negociação na época do governo do PSDB, comprou ações numa transação lá da Light, ganhou poder político dentro da CEMIG, ocupou cadeira no Conselho de Administração e interferiu na gestão. E foi a partir de lá que nós tivemos uma política agressiva do corte de custo de pessoal, e os companheiros da CEMIG estão aqui, ou privilegiar mentiu para reafirmar o que nós estamos dizendo. Então, as emissões, né, elas vêm a partir deste momento da gestão privada da Gutierrez. O corte de orçamento da CEMIG, ela vem a partir dessa gestão da Gutierrez. E quando a CEMIG publicava que a inadimplência estava aumentando, a CEMIG estava aplicando corte de orçamento nos setores que faziam cobrança de consumidores inadimplentes. A demora no estabelecimento de energia ela também é um fruto, né, de como da precarização, como essa gestão privada da Andrade Gutierrez reduziu os custos com os manutenção. Outro exemplo importante para nós é a própria Light, que era uma empresa do setor elétrico estatal no Rio de Janeiro, foi privatizada, e quem hoje está reestruturando a Light? É a CEMIG. CEMIG é que está reestruturando a Light depois do sucateamento que o setor privado fez a Light. Então nós temos experiência de sobra para a gente poder argumentar e contrapor e dizer que a melhor solução, né, para o povo mineiro é o controle estratégico da CEMIG ao Estado e não a iniciativa privada. Antes de abrir para a plenária, queria convidar aqui o nosso companheiro João Santiago. O João Santiago, nosso companheiro, ele esteve na gestão do Sintel na época das privatizações das telecomunicações e tem um trabalho de pesquisa sobre esse impacto das telecomunicações. É importante que a gente entenda um pouquinho das telecomunicações, porque uma das argumentações que eu já ouvi na sociedade é: olha, mas privatizou telecomunicações e melhorou muito as telecomunicações. Então, nós precisamos entender os impactos que foram telecomunicações para a gente também fazer o devido contraponto. Nós podemos marcar um tempinho? Quanto tempo você acha, Paulo? 15 minutos. Acho que cada um tem que fazer uma pergunta aí. Esse estudo do GES já está disponível no site do Dialeto, pode ser compartilhado com a gente? GES vai ser compartilhado, né? Esse é o estudo base, né, da técnica para a gente poder fazer o estudo. Ele vai ser compartilhado. A subseção do GES está terminando de compilar o estudo e ele será divulgado. Boa noite a todos e todas, né? Lembrar um pouquinho o processo, como é que foi. Foi muito doloroso para nós, inclusive Marcala trabalhou conosco lá, estava no Sintel, né, ajudando a gente nesse debate lá, que durou alguns anos, né? Então é só para a gente entender o seguinte, né? A década de 90 e os anos 2000, né, a final da década de 80 e os anos 90 é o auge do desenvolvimento das telecomunicações, especialmente de uma empresa gigantesca, né, que era o sistema Telebrás, que surgiu na década de 70 a partir da unificação de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o meu trabalho aí, moçada, tá aí, meu trabalho de conclusão de curso foi o estudo da centralização das empresas que eram praticamente municipais. Você tinha mais de 200 empresas na década de 70 de telecomunicações no estado de Minas Gerais. Inclusive, uma não conversava com a outra, era uma bagunça danada. Quando a ditadura organizou o sistema Telebrás, né, o objetivo era criar infraestrutura para o desenvolvimento.
né? E aí ela cria as teles regionais abaixo de uma holding, como era, né, a Eletrobras, etc. A Telebrás foi essa empresa. Então você tinha uma empresa de ligações internacionais, que era a Embratel, né? E você tinha as empresas locais que ligavam de um município para o outro, que era, aqui no caso, a Telemiga. Na década de 70 custava para instalar em Belo Horizonte um telefone. O pessoal, alguns mais velhos aí devem se lembrar, pagava por meio de cartão, era um sistema de autofinanciamento, pagava em torno de 3 a 4 mil dólares por telefone instalado em casa. E esses 3 a 4 mil dólares era pago pelas famílias, e essas famílias, ao final do pagamento, recebiam ações, né, desse sistema. Então, imagine, 4 mil dólares na década de 70 foi transformado, a partir do avanço tecnológico dos investimentos estatais, inclusive era proibida a captação internacional, né, a partir de acordo com o Fundo Monetário Internacional na década de 80, mas já na década de 90, né, houve a retomada dos investimentos, do avanço tecnológico, e passou a custar menos de 20 dólares a instalação de um terminal telefônico em Belo Horizonte. Então, como eu disse outro dia na discussão com os petroleiros, privatiza-se os lucros, estatiza-se os prejuízos, né? E foi essa que foi a medida que foi tomada. Na época em que o povo brasileiro já tinha feito todo o sacrifício do investimento, a estruturação de um sistema gigantesco de telecomunicações. Quando o Telebrás foi privatizado, era a 5ª maior empresa do mundo em telecomunicações. As 3 maiores ou 4 eram as americanas, e ela deu lucro em 98 mais do que a Coca-Cola Internacional, né, para vocês terem uma ideia. Foi privatizado por 19 bilhões de reais, o dólar era mais ou menos 1 para 1, né? 19 bilhões, sendo que ágil foi em torno de 8 bilhões. E o Malan fez a gracinha de, no final do Fernando Henrique, dar uma coisa parecida com isso que você falou, né? Que foi o desconto do ágio sobre a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Então dá para vocês imaginarem o que aconteceu. Venderam por 11, ao vender por 19, descontaram o 8 de volta, e alguns pouquinhos anos depois tiveram financiamento BNDES de 11 bilhões de reais para os novos investimentos. Mas não houve regulamentação do sistema, que é o que todo mundo acha que melhorou, que foi a telefonia celular. Ela ficou soltinha. Nem nós, nos nossos governos, atuamos na regulação, inclusive na determinação de metas para o sistema de telefonia celular. Então, até que todo mundo sabe que temos telefonia celular as mais caras do mundo, e uma porcaria de abrangências, cheia de buraco, cheia de problemas. Mas o que importa para nós, para a gente fazer a discussão, é o seguinte: na década de 1991, a 15 dias do Collor ser empichado, o governo Collor assinou um acordo com o Banco Mundial de privatização do sistema Telebrás. Então, a pressão internacional para a privatização já vinha na época, todo mundo sabe, havia uma grande influência dos Estados Unidos da América, né, sobre as duas instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E o primeiro acordão para a privatização é feito em 91. Fernando Henrique vai começa a privatização ali, mas a concretização da privatização do sistema Telebrás vai se dar em 98. Né? E o que nós fizemos na época? Haviam diversos debates dentro do movimento sindical, foi criada uma frente enorme, a gente passava dias em Brasília, era videocassete, né, que tinha, com grandes lideranças, com artistas, com uma campanha que foi feita de comunicação gigantesca, suprapartidária, porque nós não tínhamos unanimidade dentro do Partido dos Trabalhadores. Falei que não ia falar, acabei falando, né? Contra o processo de privatização. A gente tem que lembrar que o muro caiu em 91, houve uma confusão ideológica dentro do campo da esquerda, e não havia as estatais eram consideradas pelo campo de esquerda, pelas grandes lideranças, como um bando tinha muita corrupção envolvendo empreiteiras, tinha mesmo, né? Teve uma ligação forte com o André Gutierrez, com esses caras todos, mas ela tinha um papel estratégico. Então, a partir do ponto que você passa a ter uma empresa igual a Telemiga, que na época foi privatizada, ela deu 200 milhões de reais de lucro, 98,
né? Foi privatizada por um pouco mais de, não chegou ao bilhão, né? Dá para imaginar a função social que uma empresa dessa tinha, porque nós, movimento sindical, a gente entende que telecomunicações, direito à informação, acesso à informação, internet e comunicação é tão importante quanto energia, água e saneamento. É estratégico para o desenvolvimento da nação, né? Então esse foi o eixo, nós achamos um eixo para o desenvolvimento estratégico. Depois a situação ficou tão ruim, nós abrimos, havia um Conselho Nacional dos Sindicatos Cultistas à época, né? E que acabou criando a proposta de que seria feito ia deixar de ser estatal para passar a ser uma empresa estratégica privada nacional. Foi a última tentativa que se fez para tentar barrar o processo. Mas o princípio do processo foi todo esse. É importantíssimo que ela seja estatal, né? Exatamente para que ela cumpra a sua função social, que é atender os rincões, atender a periferia, levar a internet para todos, né? Na época a gente não discutia com o nome de internet, a gente chamava de rede digital de serviços integrados, né? Que funcionou até 2000, 2002 ainda tinha, depois passou a ser a internet. Então o que é importante para nós na história, né? É que imagine vocês o que foi o processo de investimento e construção dessas empresas estatais todas e o esforço que a sociedade fez, que deixou de investir em outras áreas que eram estratégicas, habitação, saúde, né, infraestrutura, transporte urbano, para investir, logicamente que a CEMIG já é uma outra, também é infraestrutura, né, para investir numa estrutura que funcionou subsidiada, de forma subsidiada, para a indústria que veio, esse era o grande papel das estatais naquela época, né, para subsidiar o lucro das transnacionais, das multinacionais, que vieram trazidas pela própria ditadura militar, né. Eles acabaram depois com um subsídio cruzado, que a gente chamava. O que era subsídio cruzado? Algumas pessoas vão lembrar, quando você fazia ligação internacional ou para outro estado, você pagava caro. E a ligação local, você tinha sei quantos pontos você podia usar, que era de graça, você tinha um consumo ali, isso desapareceu, não existe, né? E quando foi privatizado, só para a gente lembrar, eu vou caminhar para a finalização, mas para a gente lembrar, é que dentro dessas empresas já havia todo um debate de que a telefonia fixa ia desaparecer. E nos próximos 5 anos ela ia praticamente desaparecer, ia ser criada uma rede que seria uma rede mais complexa de telecomunicações, e a telefonia celular, que seria, né? E foi tão engraçado quando a gente ouviu você explicando a questão da regulamentação, a quebra dos monopólios naturais, a criação do sistema rádio de telecomunicações, como que tudo foi preparado para isso, né? Mas tudo envolvia um ganho, uma movimentação bilionária. Quem leu a Privataria Tucana sabe muito bem o que foi a questão dessas privatizações. Nós não podemos tapar o sol no peneiro e achar que quando se fala em privatização no Brasil, né, há uma coisa intrínseca ao sistema capitalista que se chama corrupção, né? Não há sistema capitalista que envolve empresas chinesas, que envolve empresas transnacionais, onde você não tem um capilé, onde você não tem algum tipo de benefício para quem toma a decisão de comprar essas empresas e depois ter a tarifa devolvida, aquilo que ele pagou de ágio, ou aquilo que ele pagou de volta, né? Então foi uma época de muita mobilização nossa. Nós tínhamos inclusive uma TV na praça, porque o próprio Bacala que coordenava essa ação, na Praça 7, ficava direto fazendo debate com o pessoal, né? Eu acho que houve algumas falhas, nós fizemos uma discussão muito dentro da federação, junto com os parlamentares, mas a gente, a leitura que eu faço, o Bacala pode ter uma leitura diferente, outros dirigentes podem ter, a gente não conseguiu envolver outras categorias no processo. Eu acho que isso é por demais necessário hoje, porque a conjuntura é muito outra, né? E a gente tinha um poder de fogo, o sindicato era grande, né? E a federação era grande, a CUT tinha muito recurso também, então a gente elaborava cartilhas e materiais maravilhosos para fazer o debate popular, para fazer o debate com os deputados, tudo e tal. Então, assim, essa necessidade que a gente tem de rearticular junto com os movimentos, né?
quem está comemorando aí, nós estamos comemorando 100 anos da Rosa Luxemburgo, da morte dela, e ela gostava muito de mobilização popular e organização social. Então, sigamos alguns bons exemplos que ela até sugeriu, que é esse, a partir disso, de textos, da compreensão que foi esse processo. Agora, não tem ilusão sobre a questão da telecom. A questão da telecom foi avanço tecnológico violentíssimo que aconteceu da metade de 1985 para frente, até 2000 e pouco. Aí, para vocês terem uma ideia, a Telebrás tinha um centro de desenvolvimento tecnológico, né, com produção própria de central telefônica digital, né, e o próprio desenvolvimento de cabo de fibra ótica próprio da empresa. Isso tudo foi eliminado, a tecnologia nacional foi toda julgada, descartada, jogaram tudo fora e passamos então a fazer aquilo que eles gostam, que é comprar, né, ou traz empresas de fora para produzir, mas descartou do avanço tecnológico. Essas coisas têm sempre a ver com estratégia. Né? Está encerrando aí? A última coisa só que eu queria dizer é o seguinte, né, eu estava agora no INSEG, há toda uma discussão sobre o salto que se tem que fazer na questão do desenvolvimento tecnológico, especialmente na área de energia fotovoltaica ou energias alternativas. Essa questão estratégica de desenvolvimento da tecnologia nacional passa pela estatal. Não há empresa privada que invista tanto em tecnologia. Ela prefere, em vez de desenvolver própria, ela prefere comprar de fora. E isso envolve a universidade, isso envolve as pessoas, envolve geração de emprego nacional, inclusive para depois vender essa tecnologia em parcerias que possam ser convenientes. Então, essa visão da empresa estatal, ela tem um caráter estratégico para o desenvolvimento tecnológico e deve ter, e aí eu quero ver como é que nós conversamos um pouquinho, cara, eu quero deixar isso para encerrar, qual que é a função social que vai mexer no bolso da população para ela sentir, tirando o discurso demagógico da questão da tarifa, mas é possível criar ampliar a tarifa social? Como pode ser feito alguma coisa melhor para o controle social, que foi o que você começou a fazer a discussão, sendo que os caras lançaram a Selic lá na Bolsa de Valores, que é uma outra concepção, né, de realidade de estruturação estatal. Então é isso, a questão das telecomunicações hoje carece de investimento de estrutura, tinha monopólio natural também, né? A gente acha que não, que uma anteninha dessa conversa com a outra, não é assim, ela precisa de uma rede fixa que está por trás, só que ela desapareceu. Essa empresa só presta serviço de aluguel de rede, né? E o sistema rádio acabou de quebrar realmente com o monopólio que se tinha, que é diferente, você não consegue quebrar a distribuição, porque ele é um monopólio natural. Eu vou chegar na rua, eu pisco o farol 2 vezes do carro, apaga a eletromica e acende a Selic, né? Isso não existe para certos bens que a gente chama de bens públicos em economia, né? Então tá, pessoal, era isso que eu queria dizer o seguinte, a discussão sempre da privatização da estatal, né, ela envolve discussão estratégica de nação, de país, desenvolvimento tecnológico, e a questão da função social, a questão da eficiência, aí é o básico dela, porque ela tem ação. Então ela precisa de discutir isso. Tá bom? Eu não tenho cópia, é minha tese de mestrado, que discute a privatização do sistema Telebrás, chorei muito fazendo, né? Mas é muito impressionante o tanto de julgada que os caras fizeram, inclusive com o fatiamento da empresa. Essa coisa de começar a discutir de novo, fatiamento da CMI, aí começa a ver onde dá lucro vai vender mais caro, onde não dá, né, você vende mais barato, aí começa essa discussão de novo e a gente perde o essencial, a discussão maior. Aí que é essa da estratégia dela ser estatal, ok? Muito obrigado. Gente, a gente vai abrir agora para as perguntas. Quero agradecer aqui a presença do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos, com a Suelen. Tem o pessoal do Banco dos Livros Populares, Expressão Popular ali, vendendo os livros, por favor, ajudem na venda também, né? A gente vai abrir agora para perguntas de 3 minutos, quem quiser se inscrever.
Bom, boa noite a todos. Vou tentar me limitar aos 3 minutos. Meu nome é Júnior, eu sou aposentado da CNI há bastante tempo. Agradeço esse estudo, que é muito importante fundamentar, mas nós temos que montar uma estratégia em cima de algumas premissas, porque a gente não vai mudar o modelo. O modelo está aí, não é ótimo, não é bom, mas é o que está aí, depende do governo federal, depende do Congresso, e a privatização da CEMIG está no âmbito do Estado. Então aí é importante que nós temos que trazer a população para nós. E a população entende que estatal é corrupção, que se privatizar não tem corrupção, que nós somos marajás. Meus amigos não CEMIG falam que minha aposentadoria é porque ele paga conta de luz. Tá? Então, a visão que a população tem é diferente. O que nós temos que discutir, qual é o papel do Estado que nós queremos? Como que uma empresa estratégica, com a função social, consegue desenvolver bem este papel social? Falar que a CEMIG vai ser privatizada, desculpe, a CEMIG já está privatizada. Dividendos, 5 mil empregados, 30 mil terceirizados. Então, a população já conhece a CEMIG privatizada, porque ela já está privatizada. Então, o que nós queremos recuperar? É que neste papel de CEMIG privatizada, com uma ANEEL, que é a agência reguladora, uma figura que os economistas podem tentar me dizer o que é, que para mim é Estado, para mim é autarquia, não tem diferença, é só para dizer para o povo que não é, mas é fragilizada, não atende às necessidades do povo. A tarifa está aí, aumentada, e só aumentada. A ineficiência do setor elétrico de empresas privadas, sejam espanholas, sejam chinesas, é enorme, porque o lucro está garantido. Quem é a ANEEL para exigir isso? Então, qual é o papel que a gente quer para ser CEMIG? É distribuir dividendos? Ou privatizar? É melhor que já ficar certo que já está privatizado. Ou é cumprir uma função social de desenvolver o Estado de Minas Gerais? Qual é a melhor forma de cumprir isso? É botar uma agência reguladora fiscalizando o chinês? Ou colocar a Assembleia e nós, população mineira, controlando uma CEMIG estatal? Conclua. É isso que nós temos que mostrar para a população, que a CEMIG estratégica, num monopólio natural, é melhor para a população se ela for estatal, com toda a distorção que possa existir no processo estatal. Porque o Estado não consegue fiscalizar com competência esta empresa estratégica na mão de um ente privado. A decisão do povo é na mão do Estado, com toda a distorção do Estado, ou na mão privada, com a fiscalização distorcida do Estado. Obrigada, companheiro Jandir. Agora é o Ângelo. Ângelo, Robson, Renato e Toninho. Mais alguém? 5 amigos do sindicato, os professores do Estado de Minas Gerais, mas a gente chama de setor privado, ou escolas particulares. E por que eu vim para cá, né? Com um papel que foi o melhor possível, porque nós achamos importante estar nessa plenária. É isso que eu quero colocar aqui. Como vocês falaram em forma de questão, né? Aí no final fica a pergunta, tá? É o seguinte, nas escolas, não só as privadas, mas também as públicas, mas quem for da pública depois pode falar melhor que eu. Então, vou ficar só com as escolas privadas. Tem um movimento chamado Escola Sem Partido, não vou entrar, mas uma boa parte da sociedade.
escola, no essencial, ela diz que a gente faz, o que a gente faz é ideologia, né? A gente nunca tem ciência ou razão, né? Bom, vamos pegando um pouco do que o Carlos disse, é preciso que nesse momento, nessa conjuntura atual, que é o próprio colega Francisco, né, certas questões, certos problemas, elas são mais do que de um sindicato, né? Por exemplo, a questão da energia, ela é do sindicato também, é do sindicato dos economistas, mas ela é algo que atinge todos, né? E como é que a gente pode fazer isso lá no Cipro? O Cipro, ele representa professores tanto da educação básica quanto do ensino superior privado. E nós tomamos uma decisão seguinte, não que a gente leve em conta as proposições da escola sem partido, né, desse movimento. Mas nós tomamos a decisão de, a partir, como tática, né, estratégia tática, de tudo que a gente for trabalhar hoje na categoria, fundamentar isso bem, cientificamente, racionalmente. Esse estudo foi feito, tanto pelo DES quanto pelos sindicatos dos economistas, né, e do CIDELEP. Como é que a gente pode fazer lá no Cipro? E aí transformar esse movimento para além desses sindicatos, em algo mais amplo, né? Essa é a proposta que foi feita para lá e que eu estou trazendo. É que vocês, né, nos ajudem também a trabalhar isso lá no Cipro, né? Tanto pode ser em forma de material, pode ser em forma de encontros, tanto para o ensino superior quanto para a educação básica. E aí, a partir desses dados, pode ser tanto materiais, né, para distribuir pelos professores, como também pode ser feito em forma de encontros, né? Essa é a questão que eu estou trazendo para vocês. Né? E eu acho que vai de encontro aí que a exposição do Carlos fez, né? Que nesse momento é preciso que a gente atente, não que a gente tem ideologia, não é isso, né? Mas que a gente agora, muito essa ideia de estudos, né, de fundamentação, isso quer dizer, gente, cientificismo. A vida não se reduz a ciência, não quer dizer nacionalismo fanático, né? Quem é mercado fanático não somos nós, né? Mas que isso, nesse momento, ganhe um papel preponderante, né? Nesse momento. Então, é isso. Vocês, né, topam estar conosco, né, em alguns momentos, porque a questão da energia, para a gente enfrentar essa onda que já foi dita aqui, o escondista, qualquer nome queira dar para isso, né, é necessário que a gente enfrente isso de uma forma bastante fundamentada. Então, esse que vamos dizer assim, a proposição na carregada lá do Cipro Minas. Silvinho. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Boa noite, governador. Boa noite. O companheiro aqui que veio apresentar aqui sobre o processo de privatização das telecomunicações, eu entendi, ele fez uma ressalva aqui da dificuldade que tiveram na época de envolver o conjunto das categorias e o conjunto da sociedade em torno do tema, né? E eu começo aqui trazendo esse elemento, porque eu já vinha pensando, já desde a apresentação aqui da plenária, o quanto que é representativo nesse momento, nós começando então a aquecer as turbinas das lutas de 2019, nós já temos uma plenária representativa como essa, e isso é um saldo de qualidade que nós tivemos no último período aqui em Minas Gerais, em função das diversas lutas que nós fizemos, e o Sindicato então mais uma vez puxando, e esse espaço aqui é bastante emblemático para as lutas, porque aqui a gente conspirou, e conchavou e planejou diversas lutas do último período. Um aspecto mais geral, cooperado,
Nós, inclusive dentro do MST, nós ainda estamos tateando e se localizando nessa conjuntura mais geral, né, no que virou esse momento da história. No MST nós dissemos assim, ó, está descendo para as tripas ainda as derrotas e os desafios que começam a se apontar para o próximo período. Mas algumas coisas já estão claras. Primeiro, nós estamos diante de um momento em que os nossos inimigos, em que a direita hoje está sendo hegemonizada por um projeto que tem um caráter ultraliberal, que é para além do que foi o neoliberalismo da década de 90. E aí, diante disso, nós temos que entender o que foram os aspectos históricos da era das privatizações, que não se encerraram, inclusive, nos governos petistas, que tiveram um freio, mas que não se encerraram. Mas a gente tem que entender essas experiências e colocá-las hoje a serviço das lutas da atual conjuntura, que não é a mesma. Não é a mesma do que foi na década de 90. Um segundo elemento que é importante, que já está ficando claro para nós, que esse momento também é um momento do neofascismo. Então eles vêm com uma proposta para a economia e vêm com uma proposta de ação política e militar para a implementação dela. E aí não tem nada por acaso do que está acontecendo. E aí, tratando especificamente do tema da CEMIG, eu acho que dois elementos para nós têm que ficar como aviso. Primeiro elemento, quando se levanta o tema das tarifas, inclusive durante a campanha eleitoral, é para colocar uma contradição que nós carregamos no último período. Porque nós fizemos grandes lutas no Estado em torno da questão das tarifas de energia, nós dialogamos com o conjunto da sociedade, nós levantamos toda a questão da tarifa de energia, foi fundamental para a derrota do ciclo tucano aqui no estado de Minas Gerais, e nesse momento então eles colocam a tarifa de energia como um dos elementos centrais para justificar para a sociedade a privatização da empresa. Então nós temos que ficar muito atentos e saber como é que nós vamos traduzir isso para o povo mineiro e colocar então um esclarecimento de forma mais didática possível para o nosso povo, de que não se trata de redução da tarifa de energia, o entreguismo do patrimônio do povo, do jeito que estão se propondo a fazer. Segundo elemento, ainda em torno específico da CEMIG. Nós tivemos uma experiência junto com o Sindieleto, o ano passado, ou retrasado, numa das mesas de negociação. Aqui em Minas Gerais a coisa é tão extraordinária que até sem terra participam de mesa de negociação de pauta do sindicato dos eletricitários. Tá certo que a CEMIG estava ocupada, com um punhado de sem terra. Mas para nós ficou claro que o que está por trás de toda essa operação são os bancos. E aí, quando se usa o recurso, o capital, para poder financiar as dívidas e se distribui os lucros, nos corrija aqui, é porque existe uma estratégia de financiarização da empresa para que ela fique então a serviço do capital financeiro. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque esse elemento da empresa, para nós, tem que ser fundamental, porque isso está vinculado a uma série de ações que está acontecendo na conjuntura, inclusive a própria reforma da Previdência que está sendo proposta agora. Então nós vamos ter que entender que o verdadeiro inimigo nesse momento da história não é as estatais estrangeiras, não é essa cara da empresa em si que está sendo entregue ao capital privado. Existe uma estrutura de financiarização da economia e isso está permeando vários setores na discussão da privatização. E aí por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que nós temos que compreender para o próximo período que enfrentar isso não vai ser com pouca gente. É um poder que está colocado, é um poder que está sendo orquestrado para poder alterar uma lógica pesada, e nós vamos precisar então no próximo período compreender aquilo que nós desaprendemos há algum tempo, que a qualidade das nossas lutas está vinculado à quantidade de gente que nós mobilizamos. Para enfrentar então esse inimigo da forma como ele vem, nós vamos precisar de muita gente.
E aí, comparado, não tem outra alternativa para nós, a não ser vincular as diversas lutas que nós temos, seja da terra, seja da reforma da Previdência, da privatização dos nossos recursos naturais, dos nossos patrimônios, e garantir então que a gente tenha um amplo debate com a sociedade e movimente essas massas para que a gente possa enfrentar. Do contrário, nós seremos derrotados. E aí, aqui em Minas Gerais, novamente, nós temos independente de ser eletricitário, sem terra, fundamentalmente. Quero agradecer aqui também a presença. Boa noite, companheirada. Boa noite. Beleza. É uma alegria imensa também estar aqui aquecendo as baterias de 2019, né? Como diz nosso companheiro Silvinho, nesse espaço que contemplou, né? Na discussão da conjuntura geral, que tem que estar, claro, né? Nos iluminando no nosso caminho específico nessa luta contra a privatização da CEMIG. Mas eu queria trazer um pouco mais para a política, para a tática, então, do que fazer nesse momento. Assim como a CEMIG, né, a gente já viu declarações aí do próprio governador Zema, acho que a Copasa também está na mira, né, além do processo da privatização da Eletrobras do Brasil. Nós temos ouvido informações também de que a FUNET, que é uma das empresas de produção de medicamentos imunobiológicos, também, né, houve uma tentativa de privatização no governo Pimentel que a gente segurou, mas ela também está na lista, né, de ações, de vendas aí dessa próxima gestão, e eu imagino que outras tantas virão, além das mudanças aí de privatizações, dos ataques políticos mesmo, né, às direções dos sindicatos, ao Sindileto, Sindiute, Sindicato, enfim. Eu queria só questionar objetivamente se o setor de inteligência da CEI já identificou qual vai ser a agenda do governo Zema para implementar essas medidas. Foi dito publicamente que ele está preparando um projeto de lei de hoje, aponta nesse sentido, que nós vamos ter que fazer uma agenda de resistências às privatizações que passa sim pelo debate específico aqui da CEMIG, mas que dialoga também com as questões do saneamento, da saúde, da educação, que é o que está colocado nesse momento. Parabéns aí, Sindileto, para todos nós presentes, e viva a luta do povo brasileiro! Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, parabenizar os expositores, né? Uma exposição brilhantíssima. E explica um pouco do que a gente tem que fazer nas ruas com a população, né? E importante esse plenário estar cheio aqui, com outros companheiros dos estatais, para a gente fazer esse debate, porque esse debate não pode ser mais só dos sindicatos eletricitários. Não pode, porque a minha conta aumentou, se eu não me engano, foi 41%, uns 2 meses atrás. E ninguém sabe por quê. Então, os trabalhadores dos Correios, eles se colocam aqui, né, enquanto representação, se colocam aqui à disposição para travar essa luta com o governo, que não será uma luta fácil. Não vai ser no diálogo com o governo Zema que os eletricitários vão resolver o problema deles, não. Nós sabemos muito bem. E privatização, ela quer dizer o quê? Demissão de milhares de trabalhadores. Não tem outra conversa. E privatização é uma corrupção legalizada. Privatização é o roubo da sociedade. E nós temos que ser contra. Mas contra, explicando muito bem para essa população que nem sabe direito, mas já é contra. Por exemplo, saiu uma pesquisa há pouco tempo, se eu não me engano foi na Datafolha, falando que 60% da população, 61 ou 71, não me lembro o número, é contra as privatizações. Então nós temos que explicar que isso tem a ver com a soberania nacional do país, que se a gente entregar isso aqui para o capital internacional, a vida da população vai piorar de forma assim, vai se aprofundar uma crise. Então nós temos que explicar. E por isso,
a gente traz a nossa solidariedade aqui e, ao mesmo tempo, abre o convite para todas as organizações que estão aqui para a plenária que nós vamos fazer no sábado, que é uma plenária intercategorias, tá certo? Eu me organizei aqui, a presidente da nossa central sindical, a CUT, que encampou também essa convocação da plenária, vai estar presente lá, né? Fiz uma reunião com o Jefinho aqui, conversamos com outras pessoas, as categorias, e principalmente estatais, vão estar lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma pauta mínima de ação entre as categorias, que eu acho que pode começar, né, pela luta contra a reforma trabalhista e previdenciária e a luta contra as privatizações. Acho que isso aí é um ponto de partida, além da questão que nós vamos ter que envolver da justiça do trabalho, que é o fim, a destruição total da justiça do trabalho. Então acho que com esse mínimo a gente começa a avançar, e eu quero participar de todos esses debates aqui do Sindicato, quero participar dos petroleiros, quero participar da associação igual nós participamos lá com a Vitória dos companheiros da MGS. Quero que eles estejam lá também na plenária para a gente construir essa luta em conjunto, porque nós temos que acabar com as datas bases. Nós precisamos dizer que os trabalhadores vão estar juntos para brigar a qualquer momento. Nós não podemos ser atacados em um momento na CEMIG, em outro momento nas telecomunicações, em outro momento na Petrobras, não. Nós vamos nos juntar para ter uma luta única. Então, saudar essa plenária, parabenizar aqui a iniciativa e estamos juntos nessa luta contra as privatizações, contra o roubo da população. Obrigado. Renato. Boa noite, pessoal. Sou o Renato, sou do Movimento Luta de Classes e da Associação dos Trabalhadores da MGS. E eu queria dizer aqui, falar algumas coisas que são centrais aí para a nossa luta contra a privatização. Primeiro, a gente sempre esteve junto nos ataques que a CEMIG teve, né? Desde o leilão das usinas, todos os processos aí de anos de tentativa de privatização. E a gente só vai conseguir derrotar a privatização se a gente estiver unido. A gente passou agora por um processo, o Jefinho falou, o Robson falou aqui, outros companheiros falaram aqui também, de uma tentativa de privatização da UAI Praça 7, onde seriam demitidos 453 trabalhadores, e nós conseguimos derrotar esse processo porque a gente entendeu primeiro que eram 453 famílias que ficariam sem emprego no momento de crise econômica que o nosso país está, com um governo que cada vez mais prepara ataques contra a nossa classe. No caso da CEMIG, são 5.000 famílias. Multiplica isso, vamos supor que cada um tenha 3 pessoas na família, são 15.000 militantes que nós temos que conquistar para essa luta contra a privatização da CEMIG, que foi golpeado. E se ele for ele vai para trás, ele vai recuar, porque o governo não tem condições de fazer todos os seus projetos se a gente estiver organizado. Então foi muito importante que no último dia da nossa luta para conquistar o emprego desses trabalhadores, vários sindicatos estavam presentes, estava lá o Sindicato, estava lá o pessoal também do Sindirede, o pessoal da Unidos, o pessoal tirar tudo, também o patrimônio nosso, e esse não tem preço, a vida de todos os trabalhadores e das famílias que levantam essas empresas e mantêm tudo sendo produzido com muita riqueza, porque são os trabalhadores que produzem essa riqueza. Então eu queria deixar muito grande, porque nem estou menosprezando a força do movimento sindical e do movimento social, não, mas sem o apoio da sociedade nós não conseguimos barrar esse processo de privatização. Os caras foram eleitos prometendo privatizar, né? Baseado em mentiras, baseado em um monte de coisas que são inverdades e tal, e nós temos um histórico muito a nosso favor. Já o processo de privatização começou ontem, tem mais de 20 anos, 30 anos. Nós temos exemplos claríssimos aí. Agora nós da esquerda temos um problema muito grave. Nós gostamos muito de falar e pouco de ouvir. E nós gostamos de falar bonito. Todo mundo aqui é politizado, todo mundo leu Karl Marx, então a gente fica falando bonito e as pessoas lá no chão da fábrica não têm esse entendimento, não. Então tem uma preocupação muito grande
um diálogo que nós vamos ter com a sociedade. Então, acho que a gente tem que voltar lá nos tempos ancestrais do sindicalismo, dos movimentos sociais, e ser mais panfletários. Então, eu pedi a fala aqui basicamente para sugerir um tipo de comunicação com a sociedade. Eu acho que tem que ser claro, não importa se você é doutor, paga policial, você paga a conta de luz. Então, acho que tem que ser claro. Né? Fazer um panfletinho, meia página, A4, meia página, né? Isso aqui, ó. Dá licença. Do lado aqui, você vai escrever simplesmente assim: se você se privatizar, o serviço vai piorar e sua conta vai aumentar. Se quiser colocar uma chave do Nilson desenhando, é bom também. Do outro lado, sim, tem muita informação, quer dizer, sem muitas palavras, mas com muita informação. Um pequeno traço do que é um pequeno histórico do que foram as privatizações e dados, informação real, antes e depois da privatização. Quantas pessoas morriam por acidente na rede elétrica antes da privatização? Quantos morrem hoje nos lugares que foram privatizados? Quanto tempo você ficava sem energia antes da privatização? Quanto tempo você fica hoje no lugar que foi privatizado? A privatização, estou falando de 20 anos, não estou falando da Coelce, estou falando, nós temos a CESP, grandes centros. Por fim, a gente pode citar um exemplo também rápido, pequeno. O exemplo da malfadada foi dito aqui: privatizar lucro e estatizar prejuízo. Fizeram isso com várias empresas do grupo CEMIG, mas eu acho que o caso emblemático mesmo é a Light, que a CEMIG teve que ir lá e recomprar, né, maracutaias e tudo mais, né? Mas então, gente, é só para a gente falar, não estamos falando com nós, não. É muito bom, sim, está todo mundo aqui, é muito bom que tenha essa plenária, é muito bom que a gente esteja falando a mesma língua, mas nós sozinhos não vamos aguentar, não. Tem uma população lá fora que paga a conta de luz, o burguês paga a conta de luz, e qualquer um pode pisar no fio partido qualquer hora aí, no escuro, e morrer. E se pisar no fio partido e tiver nem um centavo no bolso, morre. E se pisar no fio partido e tiver 1 milhão no bolso, morre. Vai dar uma fogueira bem mais bonita, né? Com 1 milhão de dinheiro no bolso, deve dar uma fogueira bacana. Então, assim, a gente fala mesmo para nós. Boa noite, companheiras e companheiros. Prazerão estar aqui junto com todo mundo nessa luta. Para quem não me conhece, meu nome é Lobo, eu sou coordenador geral do DCE da FPG e também sou da Unidade Popular. Primeira coisa que eu quero dizer, assim, parabenizar, né, essa luta, para quando começar com esse papo de privatizar, que eles vão vir de investido, né, ele já está pronto para poder preparar, nossos deputados já estão prontos para poder se articular também com a gente, nós vamos para a rua, assim. No mais, saudar essa união aí, saudar as companheiras que estão aqui, saudar o pessoal jovem que está aqui também, porque somos nós, unindo quem está trabalhando na CEMIG, outras categorias, vamos barrar isso aí, tamo junto. Valeu. João, Sindicato dos Advogados. Ele e o Geraldo é o último e a gente encerra. Olá pessoal, meu nome é João, do Sindicato dos Advogados, trabalho na CEMIG. Vou ser breve, né, concordando com o camarada do DCE e o Toninho, né, acho que a gente pega na questão da forma, né. Então, quando o pessoal fala, a CEMIG vai cumprir a função social. O que é função social? A gente tem que dizer o que é isso, né? Função social é a CEMIG tirar dinheiro do próprio bolso para investir em cultura, significa a CEMIG muitas vezes amargar um prejuízo para instalar uma rede melhor em situações, em regiões que não tem tanta infraestrutura. A gente tem que traduzir isso, né, para essas situações e ser positivo, né? Quando eu falo positivo, não é que ser legalzinho, não vai dar tudo certo, não é isso, mas assim, até a questão do próprio uso das palavras, muitas vezes eu vejo um pouco problemático, né? O pessoal gosta muito de resistência, né? Resistência é você estar entrincheirado, pronto para perder, mas você vai tirar mais vidas do adversário no máximo, né? Eu acho que o propósito nosso não é esse, né? Nosso propósito é realmente superar. Então, acho que, como o nosso colega do DCE falou, a gente tem que ser um pouco mais otimista, né? Otimista, quando eu falo, também não é otimista em vão, né? Ele fala assim, vai dar tudo certo, né? Essa é a questão, né? Mas a gente tem que ser proativo, né? O que é CEMIG dar de bom para a sociedade? O que o direito trabalhista significa na minha vida, né? A gente sempre fica dependendo do discurso do empresariado. Não, essa questão, aquela outra, né? Essa é uma situação. Outra, a gente tem que saber usar o meio social, digital, perdão, para poder combater isso daí, né? Eu falo isso porque um cara, né, conhecido como Bozo, ganhou uma eleição
no WhatsApp falando só asneira, né? Uma delas, inclusive, né? Não sei o que se passa na cabeça, mas enfim, uma madeira de piroca, né? É o suficiente para convencer alguém, né? Então, como é que a gente vai contrapor isso daí, né? Como é que a gente vai... Né? Porque uma pessoa dessa, ela, evidentemente, ela não é uma idiota, né? Isso talvez tenha algum sentido na vida dela. Então, a gente tem que pegar, traduzir, igual o Toninho falou, de maneira simples, e dizer o que significa isso, né? Como é que a gente pode traduzir todo esse discurso bacana que a gente tem aqui para pessoas que têm entendimento, mas por algum motivo não está alinhado conosco, apesar de estar alinhado, né? Como é que alguém fala que vai privatizar e o eleitorado que elegeu ele fala que é contra a privatização? Então a gente tem que tratar essa questão de forma. Uma outra, né, que também eu sinto um certo problema na esquerda de um modo geral, é que a gente gosta de estar no palco, né? De falar e tal, de uma maneira geral, concordando com o Toninho, e dizer algumas outras coisas assim que são um pouco simples, né? Vamos dar um pouco de exemplo, mas para concluir. Por exemplo, terceirizado na CEMIG, ele acha bom muitas vezes privatizar a CEMIG porque ele acha que ele vai ser contratado, né? Mas mal sabe ele que, por pior que seja a terceirização na CEMIG ainda assim pode ser melhor que a média, né? Ou seja, a terceirização, o serviço terceirizado prestado para o Estado, apesar de ser precário, ainda é melhor que a média. Então a gente tem que até dizer esses pequenos detalhes, que esse pessoal também é formador de opinião, né? Eles têm suas relações todas, a gente tem que dizer, né, traduzir o que significa isso, né? Quando falo traduzir, é realmente ir até o camarada e também, né, essa é uma outra questão, chamar ele para conversar isso daí. Então, acho que é uma questão de forma, de não menosprezar determinados ambientes, né, de falar, a família não vai resolver, isso não vai resolver, né, reunião de condomínio não vai resolver, no colégio, não, toda oportunidade, acho que é oportunidade para isso. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Geraldo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Geraldo Miguel, sou da luta do Cid Elétrico, né? Os petroleiros estão sempre conosco na luta e a gente sabe que essa luta, a luta da CEMIG é a luta de todos nós, tá? É só estar na luta de todos nós. Estamos aqui somando esforços, tá? E dizer que aquela frase nossa, ninguém larga a mão de ninguém. Nós temos que, mais do que nunca, nos unirmos, tá? Realmente, com certeza, com essa união já é difícil, se nós começarmos a estressarmos, vai ser pior ainda. Então, nós temos que unir e agregar forças, tá? Que nós teremos um ano muito pesado, nós sabemos disso, tanto na conjuntura estadual como na conjuntura nacional. Tá? Só vim aqui realmente manifestar, né, primeiramente parabenizar pela essa atividade, que continuamos a fazer e realmente ir para a rua. Tá? Essa é a nossa tarefa agora e com certeza nós seremos vitoriosos, eu acredito sim, a partir do momento que nós nos unirmos. Tá? Então, todos colocando à disposição para que nós possamos caminhar de mãos juntas. Muito obrigado. Mão dadas. Obrigado. Laerte Cidagua. Boa noite, companheirada. Aqui eu estou representando o saneamento, que foi falado muitas vezes, e já de pronto dizer que essa mudança de governo, de imediato, já está provocando uma série de mudanças dentro da Copasa. Uma delas seria o ataque aos direitos que nós temos, as conquistas que tivemos e as mudanças de postura dessa direção dessa Copasa. Já está atacando algumas coisas, alguns acordos coletivos que nós fizemos, que já estão deixando de cumprir um acordo que foi firmado e assinado na gestão anterior, visto que até agora a direção da Copasa não se mudou muita coisa, porque não teve ainda um entendimento desse novo governo de mudança dentro da Copasa. Mas que de imediato esses ataques já começaram a acontecer nessa última semana, que é descumprimento de algumas coisas que nós já acordamos nesses anos aí. O que nós temos que dizer a nível de saneamento, e não só a nível de CEMIG, mas como de Copasa, de realmente fazer uma agenda única, que de imediato que é colocado esse ataque violento à CEMIG, mas que de imediato, como já foi falado por esse novo governo, que seria a próxima, seria a Copasa. Então, sim, nós concordamos com essa agenda única. Nós só temos um problema que é a nossa data base, que agora em maio. Então, de imediato, a gente já começa essa discussão. Vamos realizar um congresso dos trabalhadores de saneamento para discutir essas propostas
para discutir uma campanha salarial, e se tem essa discussão de uma agenda única na questão salarial, parece que de todas as categorias, nossa é a primeira, que é agora em maio, entendeu? Então a gente queria deixar isso aqui já registrado, dessa possibilidade de uma agenda única para isso aí. Gente, uma coisa que nos deixa muito preocupado, porque o trabalhador do saneamento e a empresa faz subsídio cruzado. O que acontece? Tira daqui de Belo Horizonte, que dá lucro, e manda lá para Manga, onde dá prejuízo, saneamento dá prejuízo. Imagine só uma empresa dessa privatizada, o que vai ser com a saúde do povo mineiro. A região mais pobre desse estado nosso, que na época do Aécio Neves, em 1988, tirou a parte lucrativa da Copasa, colocou ações na Bolsa de Valores e se criou a Copasa dos pobres, que é a chamada Copanor, que não tem condição de fazer saneamento se não for o dinheiro que a Copasa passa para o governo do estado e que automaticamente vai para essa Copanor para fazer o saneamento do Vale do Jequitinhonha, as regiões mais pobres desse estado. O que seria da saúde dessa população? Visto que, assim que o QMTN assumiu, é do conhecimento de todos, que conhece com os estados. Então, é só para reiterar a nossa disposição, estamos sim abertos a essa agenda única, vamos estar juntos em todos os momentos, que não é uma luta dos trabalhadores da CEMIG, é uma luta de todos, então já foi dito aqui anteriormente. E enquanto Sinagua, estamos prontos, estamos dispostos a fazer esse movimento único em defesa das indústrias, das empresas públicas, em defesa da saúde do povo mineiro e da energia mais barata para todos os trabalhadores. É isso aí, obrigado. Laura Lícia Ramos. Boa noite, companheiros. Meu nome é Laura, eu sou da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, AMESBH. E a gente está aqui participando dessa atividade com uma saudação muito grande a deixar ao sindicato, as pessoas que estão aqui compondo, porque é uma atividade que mostra pra gente o que vai ser esse ano, né? Muito boas exposições. Eu acho que nunca é demais a gente fazer esse tipo de atividade, a gente se formar politicamente, porque o que está colocado para a gente, para esse próximo período, é uma agenda extremamente atrasada, né? A privatização vai ser um dos carros-chefes desse novo governo do Zema, que de novo não tem nada, né? Ao contrário do que ele fala, que é uma nova política, a gente sabe que é aquela mesma velha política, assim, atrasada, que tem como principal objetivo retirar os direitos do povo e enriquecer aqueles que já estão ricos. Então, a gente tem uma frase que a gente sempre fala, assim, principalmente nesses últimos períodos, que apesar de não estar tranquilo, apesar da gente estar sofrendo um grande processo de retirada de direitos, ao contrário disso, a situação é muito favorável para a gente aglutinar forças. O que vem acontecendo no país nesses últimos anos, se não uma grande movimentação da classe trabalhadora, junto com a juventude, nas ruas, para lutar em defesa dos seus direitos? A gente pode até ter sofrido perder a eleição, né? Mas ainda há esperança muito grande, que apesar de ter hoje o Bolsonaro ser presidente do nosso país, mais de 50% da população não votou nesse cara. E também as pessoas que votaram nele, eu tenho certeza que não concordam com esse projeto de governo, de privatizar, de precarizar ainda mais o nosso serviço, porque é isso, assim, para além da questão da precarização, para além da demissão em massa de trabalhadores que vai acontecer, da conta vir mais cara no final do mês, essa privatização para a gente também vai significar uma derrota. E vai abrir espaço para eles quererem privatizar mais ainda. Privatizar a educação, para eles retirarem os direitos das mulheres, dos LGBTs, do povo negro. É por isso que a gente não pode considerar perder essa luta. Essa luta para a gente é uma luta que a gente tem que ir, como o companheiro falou, para ganhar. E é por isso que a gente está aqui se disponibilizando junto com os demais estudantes, a galera da PUC, do DCE, para a gente fazer esse debate também nas escolas, nas universidades. A gente se propõe aqui a fazer
atividade junto com o sindicato nas escolas estaduais, nas escolas privadas. Sei que tem aqui os sindicatos de luta também. Fazer panfletagem nos bairros, nas universidades, que é assim que a gente consegue trazer o povo para o nosso lado da luta, sem dar mais. E é só com o povo, com muita mobilização popular, que a gente vai garantir que a CEMIG não seja privatizada, que a gente vai garantir que a CEMIG, que o Estado entenda que é um dever dele, e que a CEMIG é um direito básico do povo. Bom, acho que resumidamente era isso que eu queria falar. Fui muito contemplada pela fala de todo mundo e queria colocar aí à disposição a entidade, a MSBH, para a gente fazer as considerações do Carlinhos. Bom, algumas críticas são privadas, mas ele coloca, né, de uma forma interessante, que a gente tem que avançar então e pensar em qual é o papel, qual é a função social, né, que a gente quer para essa empresa. Então, é importante a colocação dele, é importante a gente ter clareza, né, de como a empresa vem desempenhando o seu papel e como a gente pode pensar essa empresa para o futuro, né, como discutir isso com a sociedade. Pedido do Ângelo, né, para a gente estar junto nessas discussões, eu acho que a ideia é essa mesmo, a ideia é a gente tentar, né, municiar as categorias, a população como um todo, e isso feito em conjunto com as outras categorias é fundamental, né, a categoria de professores da rede privada, do Simpro, né, do sindicato ao qual já foi filiado, é uma categoria muito grande, importante, né, importante não só através do Simpro, mas das outras categorias profissionais, a gente levar esse debate para a população, né, para além do trabalhador da CEMIG. Enfim, eu acho que a ideia é a gente incorporar, né, todas as contribuições que vieram e que vão vir pela frente, né, melhorar esse material. Eu acho que a gente tem que fazer a comunicação em vários níveis, né? É importante isso. O Toninho chamou a atenção para a necessidade de ser mais panfletário. A gente precisa ser panfletário, acho que tem um momento de buscar um contato direto, mas eu receio que o jogo que virá também vai ser muito pesado, e o lado de lá não vai brincar de serviço, né? Então, o discurso que vem do lado de lá é que a tarifa vai abaixar, né? Eu receio que se a gente ficar só contrapondo e dizendo que ela vai aumentar, acho que a gente precisa demonstrar porque vai aumentar minimamente, né? Sem subestimar também a população, né? Minimamente a gente tem que conversar e tentar demonstrar por que ela vai aumentar. Porque se ficar só no debate, né, no combate, vai aumentar, vai diminuir, do lado de lá tem mais poder de comunicação para fazer isso, né? Então, nesse sentido, a gente vai preparar esse material pensando que essa comunicação vai acontecer em vários níveis. Ela vai acontecer no âmbito da Assembleia Legislativa, então isso tem que estar bem fundamentado, né? E vários outros segmentos da sociedade, eu acho que precisam ser expostos a uma reflexão mais profunda, né? Enfim, então o objetivo é esse, né? Bom, uma outra coisa que quase que eu me inscrevi para fazer uma sugestão, né? Vou aproveitar agora. Muito se falou, o João falou, outras pessoas falaram. O João falou que o Robson também falou. O Robson falou que a privatização é uma corrupção legalizada, né? O João falou também nessa linha. E a gente lembrou muito aqui do trabalho do professor Ladislau Dalmo, né, que tem um livro recente que chama Era do Capital Improdutivo, que eu acho que hoje é uma das pessoas mais qualificadas, que tem mais informações, mais pesquisa, para ajudar a gente a desmistificar essa ideia
de que a empresa pública é sempre ruim e no setor privado é as mil maravilhas. Não é nada disso, né? E queria deixar como sugestão, talvez a gente pudesse pensar num seminário, né? Organizar um seminário, que a ideia do seminário é importante porque a partir do seminário você pode propagar, né, ideias, pode ter mídia, pode ter repercussão disso na sociedade, e acho que o nome do professor Ladislau vai ser importante que a presença dele aqui em Minas para ajudar a gente a discutir isso. E outros, se puderem ir nessa linha. Bom, basicamente é isso, né? Eu vejo assim que, só para finalizar, né, em termos de pensar em material, o texto que a gente está elaborando, ele não trata todas as questões como ficou demonstrado aqui, diversas outras contribuições que vieram acrescentar isso, né? Eu imagino que a gente vai precisar produzir material, não sei, um jornal, uma cartilha, né? Mas que pode ter, por exemplo, aqui como uma sugestão, né, para a gente construir, pode ter, por exemplo, um texto base e alguns temas desse texto base podem ser desdobrados, como o Jefinho, né, desdobrou o tema aqui de dentro, né, e outros temas podem ser acrescentados para criar um material que dê um bom fundamento para que nós possamos, né, fazer essa campanha. Então, basicamente era isso. Eu agradecer a oportunidade, né, e todas as contribuições que vieram aí da plenária. Companheirada, então, eu acho que essa plenária de hoje ela é uma das atividades, né, de luta e contra a privatização do CEMIG. Nós estamos entendendo essa plenária que nós temos que lutar contra as privatizações, tem ameaça de privatização do Correio, do saneamento, do MGS, temos que ver a Emater, temos que ver os outros setores, temos que continuar a força e que as categorias socializem, né, os sindicatos socializem suas categorias, qual é o resultado da privatização para que a gente possa levar o nível de consciência das pessoas e que elas possam se posicionar perante as políticas que estão estabelecidas pelo governo do Estado. Então, hoje, a atividade cumpriu sua função. Amanhã, nós temos o ato meio-dia lá na porta da CEMIG. Estamos contando com a participação da companheirada. Sábado, também um dia importante, a discussão na intercategoria, né, uma plenária intercategorias. Terão vários trabalhadores, o Correio já mobilizou mais de 100 trabalhadores para poder participar da plenária, que nós vamos estar também criando essa atmosfera, né, em torno da luta contra as privatizações, com as diversas representações de categorias lá, apontando um rumo diferente, né, para o papel do Estado. Então, acho que estamos cumprindo o papel, né? Eu vou agradecer a presença de todos e de todas nessa plenária. Janeiro é difícil, eu recebi várias mensagens, poxa, estou viajando, estou de férias, estou não sei o quê, né? Mas acho que a plenária superou as expectativas, tivemos que desempilhar as cadeiras, estavam empilhadas, porque nós achamos que teria, né? Então, agradecer e cada passo se dá, como foi da MGS. Agora, nessa plenária, a gente vai superando o dia a dia, né, os desafios que estão colocados e reforçando, que a gente faça aprendizado, né, Robson? A nossa luta não é só para brigar contra a privatização, nós temos que buscar o controle social dos bens, de recursos naturais, que diz respeito à soberania nacional. Então, vou agradecer, passar aqui para o Malquinho também fazer o agradecimento final aqui. Bom, gente, obrigada pela presença de todos e todos. A plenária realmente cumpriu o seu papel, né, Jefferson? Porque foi o ponto inicial para a nossa discussão de uma luta que vai ser pesada de fazer e a gente conta com a ajuda e de apoio de todos vocês. Amanhã, Sindicato dos Economistas, quem puder, por favor, CEMIG, meio-dia, para começar já a fazer o ato em conjunto com o Sindialeto. Obrigada, boa noite e vamos à luta.